quando o meu irmão gritou: Agora vais fazer tudo o que eu disser! Descobri que o monstro tinha aprendido com outro. O que ele fez à nossa mãe naquele quarto foi imperdoável, mas o sorriso do meu pai quando descobriu tudo foi o que realmente me partiu por dentro. Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus queridos. Como é maravilhoso estar aqui convosco hoje. Sou Eleanor Wilson, tenho 72 anos, nasci e cresci aqui em Chicago, Illinois. Que bênção poder partilhar um pouco da minha história convosco. Embora algumas partes sejam difíceis de contar hoje em dia, a minha vida é bem diferente. Todos os dias acordo cedo por volta das 5h30 da manhã. O corpo não dorme tanto como na juventude, não é verdade? Preparo o meu café, adiciono um pouco de leite e sento-me na varanda do meu apartamento para observar o nascer do sol. Mesmo aqui, entre os edifícios de Chicago, o céu tem a sua beleza quando o sol nasce lentamente. Sabes, nunca imaginei que chegaria tão longe com tanta paz no coração depois de tudo o que passei. A vida tem uma forma de nos surpreender, não é verdade? Por vezes o caminho está tão cheio de pedras que pensamos que nunca o conseguiremos atravessar. Mas aqui estou eu sentado nesta confortável poltrona a conversar com todos vós. Se me está a ver agora, faça-me um favorzinho. Dê um like neste vídeo e subscreva o canal. Ajuda a minha história a chegar a outras pessoas que talvez precisem de ouvir o que tenho para dizer. E vocês, meus queridos, que me estão a ver agora, digam-me nos comentários de que zona de Chicago ou de que cidade me estão a ver. E a que horas do dia encontrou aqui esta avó? De manhã cedo com café, depois do almoço ou ao fim da noite quando o trabalho já terminou? Adoro ler os comentários e fico muito feliz por saber que há alguém do outro lado a ouvir-me. Vamos criar uma corrente de bondade. Hoje vou contar uma história que guardei dentro de mim durante muito tempo. Uma história sobre como, por vezes, o mal pode estar mais perto do que imaginamos, até mesmo dentro da nossa própria casa. Mas é também uma história de libertação e de como um ato de bondade pode mudar completamente o rumo das nossas vidas. Nasci em 1953, numa época muito diferente da de hoje. Chicago já era uma cidade grande, mas as crianças ainda podiam brincar na rua sem tanto medo. O meu pai, Richard Wilson, trabalhava como camionista e passava muito tempo fora de casa, fazendo longas viagens pelos Estados Unidos. Era um homem alto e forte, de poucas palavras e de muitos silêncios. Quando estava em casa, todos andavam em ovos, com medo de despertar aquele temperamento que explodia por qualquer coisa. A minha mãe, Elizabeth, era completamente o oposto. Pequena, faladora, sempre com um avental florido atado à cintura. Trabalhava como costureira e fazia pequenas reparações na vizinhança. Era ela quem mantinha a casa em ordem quando o meu pai viajava, o que acontecia a maior parte do tempo. Os seus olhos verdes estavam tristes, como se guardassem segredos que nunca poderiam ser ditos em voz alta. A nossa casa ficava no bairro de Bridgeport, uma casa simples de 3 quartos com um pequeno quintal, onde a minha mãe plantava ervas e algumas flores. As paredes eram finas e era possível ouvir tudo o que se passava em qualquer canto da casa. O chão de madeira rangia quando o pisávamos, denunciando qualquer tentativa de nos movermos silenciosamente. O cheiro à comida caseira impregnava os quartos quase todos os dias. O guisado de carne que a minha mãe fazia era o melhor de toda a rua. Éramos 3 irmãos. Eu era o mais novo. Tenho uma irmã mais velha, a Teresa, que era 8 anos mais velha do que eu. Saiu de casa cedo, casou aos 17 anos com um rapaz da igreja e mudou-se para Milwaukee. Já quase não a víamos e eu sentia muita falta dela. O meu irmão Robert estava no meio, 4 anos mais velho do que eu. Desde muito novo que tinha uma forma estranha de olhar para as pessoas, como se estivesse sempre a avaliar, a calcular alguma coisa. A minha rotina de infância era simples. Acordei cedo, fui para a escola pública aqui do bairro,
Regressei à casa e ajudei a minha mãe nas tarefas. Ao final da tarde, brinquei com as miúdas na rua. Brincamos à amarelinha, ao jogo dos macacos e à roda à volta do Rosie, cantando aquelas rimas antigas que já quase ninguém conhece. A minha preferida era a Ring Around the Rosie, talvez porque me fazia lembrar a minha irmã, que já não vivia conosco. Tinha uma amiga especial, a Susan, filha do Sr. Matthew, que era detetive da polícia. Ela morava 3 casas abaixo da nossa e éramos inseparáveis. A mãe dela, a senhora Catherine, era muito carinhosa comigo, oferecendo-me sempre um pedaço de bolo ou de bolacha quando lá ia brincar. A casa deles era diferente da nossa. Tinha mais cores, mais risos, mais vida. Adorei passar lá tempo. Mas nem tudo foram rosas na minha infância. Havia coisas que eu notava, mesmo em criança, que não me pareciam bem. Quando o meu pai regressou das suas viagens, a atmosfera em casa mudou completamente. A minha mãe ficou mais calada, mais tensa. Muitas vezes a encontrei a chorar, escondida no pequeno quarto de costura. Quando lhe perguntei o que tinha acontecido, ela disse simplesmente: "Não foi nada, querida. Pó nos olhos." E lá estava o meu irmão, Robert. Era diferente desde pequeno. Torturava pequenos animais no quintal. Lagartos, pássaros que caíram dos ninhos, gatos vadios. Uma vez apanhei-o a enfiar agulhas em um sapo vivo. Quando contei à minha mãe, ela ficou horrorizada. Mas quando ela falou com o meu pai, ele apenas se riu e disse: "Deixa o rapaz em paz, Elizabeth. Os homens têm de ser duros." Lembro-me de uma vez. Devia ter uns 10 anos quando o Robert matou o gatinho que eu tinha adotado secretamente. Chorei tanto que perdi a voz. A minha mãe abraçou-me e consolou-me, mas à frente do meu pai, apenas disse que o gato devia ter sido atropelado por um carro. Vi nos seus olhos que estava a mentir para me proteger, porque sabia o que aconteceria se contradissesse o meu pai ou acusasse Robert. À medida que o meu irmão foi crescendo, parecia-se cada vez mais com o meu pai. Não só fisicamente, com aquele queixo quadrado e sobrancelhas grossas, mas também nos seus modos. Quando o meu pai estava em casa, os dois passavam horas a conversar baixinho na garagem ou no quintal. Por vezes, o meu pai levava o Robert consigo em algumas das suas viagens mais curtas. Regressava sempre dessas viagens diferente, mais retraído, mais duro, mais cruel com todos nós. Na escola, Robert já tinha fama de ser um arruaceiro. Os professores ligavam sempre à minha mãe para falar sobre as brigas em que ele se metia. Uma vez, partiu o braço a um colega de turma só porque o miúdo o tinha vencido numa corrida durante a aula de educação física. A minha mãe ficou mortificada, mas o meu pai, quando soube, limitou-se a dar-lhe uma palmadinha nas costas e disse: "É assim que se resolvem as coisas, miúdo." Cresci com medo do meu irmão. Evitei estar sozinha com ele. Havia algo nos seus olhos que me assustava, algo frio e vazio quando olhava para mim, como se estivesse a pensar coisas que não devia. À noite, empurrava a minha cômoda contra a porta para me sentir mais segura quando o meu pai não estava em casa. Com o tempo, até a minha mãe começou a evitar confrontos com o Robert. Cedia a quase tudo o que ele queria, como se estivesse sempre a tentar acalmá-lo, sempre a tentar evitar que algo pior acontecesse. Uma vez ouvi-a sussurrar ao telefone com a minha irmã: "Estou preocupado com Robert, Teresa. Está a tornar-se igual ao pai, e isso assusta-me mais do que pode imaginar." Foi nessa altura, quando tinha 11 anos, quase 12, que comecei a aperceber-me de como a minha casa estava dividida. De um lado, o meu pai e o Robert com os seus segredos e violência contida. Do outro lado, eu e a minha mãe sempre a tentar não incomodar, sempre a tentar passar despercebidas. Era como viver num campo minado, sem nunca saber onde pisar para não provocar uma explosão. E assim foi a minha infância. Entre brincadeiras de rua com os meus amiguinhos e o medo constante dentro de casa. Não compreendia completamente o que se passava ao meu redor, mas sentia no ar um mau cheiro. Não consegue identificar de onde vem. Algo estava errado na nossa família.
E esse algo iria revelar-se da pior forma possível. O ano de 1966 marcou o início do fim da minha infância. Tinha acabado de completar 13 anos. Era uma época difícil nos Estados Unidos, com as tensões raciais e a guerra do Vietnã a tornar-se mais intensa. Mas dentro da minha casa, os problemas eram diferentes, muito mais próximos e assustadores. O meu irmão Robert, agora com 17 anos, abandonou a escola. Passava os dias a vaguear com um grupo de rapazes mais velhos do bairro, voltando para casa tarde da noite, às vezes cheirando a álcool. A minha mãe chorava em segredo, preocupada com o caminho que ele estava a seguir. Quando ela tentava falar com ele, Robert limitava-se a encolher os ombros ou a responder rudemente: Deixa-o em paz, Elizabeth. Um homem precisa de conhecer o mundo, dizia o meu pai nas raras ocasiões em que estava em casa e a minha mãe tentava pedir ajuda para lidar com o nosso filho. Era como se estivesse orgulhoso do comportamento de Robert, como se isso fizesse parte de algum plano que os dois partilhavam. Naquela tarde de setembro, o céu de Chicago estava carregado, ameaçando chuva. O meu pai tinha partido para uma viagem de quase 2 semanas, levando carga para o Texas. Estava no meu quarto a fazer os trabalhos de matemática quando ouvi a porta da frente bater. Era o Robert a chegar e, pelo som dos seus passos, percebi que estava agitado. Onde está o jantar? Gritou da sala de estar. Ouvi a minha mãe a responder da cozinha com aquela voz gentil que sempre usou para tentar acalmar os ânimos. Está quase pronto, filho. Só mais uns minutos. Mas naquele dia, nada do que a minha mãe dissesse ou fizesse seria suficiente. Logo ouvi o som de pratos a partir, seguido dos seus gritos. Estou cansado de esperar. Estou farto desta comida horrível. Estou cansado de ti. Fiquei paralisada com o lápis na mão e o coração aos saltos. O Robert nunca tinha falado com a nossa mãe daquela maneira. Sempre foi distante, até cruel por vezes, mas nunca a confrontou diretamente desta forma. Filho, por favor, acalme-se. A voz da minha mãe tremeu. Andou bebendo? Está tendo algum problema? Diga-me, a mamã vai te ajudar. O que se seguiu foi uma explosão de palavras horríveis, palavrões que nunca tinha ouvido da boca do meu irmão. Acusou a nossa mãe de coisas absurdas. Disse que ela não valia nada, que era uma vergonha. Cada palavra era como uma facada que sentia mesmo estando no meu quarto. Roberto, o que é isto? Eu sou a sua mãe. A sua voz era um misto de choque e medo. Você não é nada. O papá contou-me tudo sobre você. Tudo. Foi nesse momento que ouvi a primeira bofetada. O som da mão dele a bater na cara da minha mãe ecoou por toda a casa. Os meus olhos encheram-se de lágrimas. Queria levantar-me, ir lá, defender a minha mãe, mas o meu corpo não respondia. Era como se estivesse colado à cadeira, paralisado de terror. A discussão aumentou rapidamente. Ouvi coisas a serem atiradas, móveis a serem arrastados, o corpo da minha mãe a ser empurrado contra a parede. Ela implorou-lhe que parasse. Disse que não percebia por que é que ele estava a fazer isso. O pai disse que quando ele não estiver cá, eu estarei no comando e tu respeitar-me-ás. Depois disso, os gritos tornaram-se mais altos, mais desesperados. Tapei os ouvidos com as mãos, mas ainda conseguia ouvir os sons de violência. Depois, de repente, silêncio. Um silêncio horrível e pesado que parecia engolir toda a casa. Fiquei ali a tremer. Por quanto tempo, não sei dizer. Podem ter sido minutos ou horas. O silêncio era tão assustador como os gritos. Passado um tempo, criei coragem para me levantar. As minhas pernas pareciam gelatina enquanto caminhava pelo corredor em direção à cozinha. Mãe, chamei suavemente. Nenhuma resposta. A cozinha estava vazia, mas completamente destruída. Havia cacos de pratos e copos espalhados pelo chão, comida espalhada, cadeiras viradas, manchas vermelhas
que só podiam ser sangue, formavam um caminho em direção ao quarto dos meus pais. Segui aquele trilho aterrador, chamando pela minha mãe cada vez mais alto, cada vez mais desesperadamente. A porta do quarto dos meus pais estava entreaberta. Empurrei-o lentamente. Mãe, o que eu vi dentro daquele quarto? Meu Deus do céu, não há palavras que possam descrever. Era como se um furacão do mal tivesse passado por ali. O quarto estava completamente revirado, com móveis partidos e lençóis arrancados da cama. E a minha mãe, a minha querida mãe, ela estava deitada perto da cama de uma forma que ninguém deveria estar. Os seus olhos, aqueles olhos verdes que pareciam sempre tristes, estavam agora abertos, vazios, a olhar para o vazio. À volta dela, tanto vermelho, tanto vermelho. Lindo, não é? A voz do meu irmão fez-me virar abruptamente. Estava parado à porta da sala, observando a cena como se estivesse a admirar uma obra de arte. Não havia remorso no seu rosto, apenas uma expressão vazia, quase aborrecida. As suas mãos e roupas estavam manchadas de vermelho. O que fez? A minha voz era apenas um sussurro. O que era necessário ser feito? Encolheu os ombros como se estivesse a falar de algo banal, como tirar o lixo ou lavar a louça. Ela não me respeitou. O pai disse que isso aconteceria um dia. Dei um passo atrás, horrorizada com as suas palavras. O que estava ele a dizer? O que é que ele quis dizer? O meu pai disse que isso aconteceria. Era impossível, inimaginável. Você nem conseguia formar as palavras. Robert avançou então na minha direção com uma velocidade que eu não esperava. As suas mãos agarraram os meus braços com tanta força que deixaram marcas roxas que duraram semanas. O seu rosto estava tão perto do meu que conseguia sentir o seu hálito, uma mistura de cigarros e uísque. Agora vais fazer tudo o que eu disser? Gritou, sacudindo o meu pequeno corpo como se eu fosse uma boneca de trapos. Percebes? Tudo, ou vais acabar como ela. Assenti freneticamente, concordando com qualquer coisa que o pudesse apaziguar, que me pudesse manter viva. As lágrimas escorriam-me pelo rosto, mas não me atrevia a fazê-lo nem a emitir qualquer som. Ótimo, muito bom. Soltou-me tão de repente que quase caí. Agora, a primeira coisa a fazer é ir buscar os produtos de limpeza. Vamos limpar esta confusão. E se alguém perguntar, a mamã foi visitar a Teresa a Milwaukee. Entendido. Sim, murmurei ainda em choque. Sim, o quê? Gritou. Sim, Robert. Consegui dizer entre soluços contidos. Assim está melhor. Sorriu então, um sorriso que nunca esquecerei na minha vida. Um sorriso que não tinha nada de humano. De agora em diante, as coisas serão diferentes por aqui, você verá. Naquele momento, enquanto caminhava como um zombi até ao armário dos produtos de limpeza, compreendi que a minha vida tinha mudado para sempre. A minha mãe, o meu porto seguro, foi-me tirada da forma mais brutal. E agora estava sozinho, completamente à mercê do monstro. Meu irmão se tinha tornado. Nos dias que se seguiram, vivi um pesadelo acordado. Robert obrigou-me a limpar a casa toda, a cozinhar para ele e a servir de empregada doméstica. Dormi fechada no meu quarto com a cômoda encostada à porta, rezando a noite toda. Quando os vizinhos perguntaram pela minha mãe, repeti a mentira que ele me tinha dito para contar. Ela foi visitar a minha irmã a Milwaukee. Ela ficará lá durante algumas semanas. E quando perguntaram quem estava a tomar conta de mim, eu disse: o meu irmão é quase um homem. Ninguém suspeitava do que realmente tinha acontecido naquela casa. Ninguém reparou no terror nos meus olhos, no tremor nas minhas mãos, no peso que carregava no coração. Ninguém, exceto uma pessoa, a minha amiga Susan. Algo está errado, Eleanor. Você é diferente. Ela contou-me uma tarde quando nos encontramos na loja da esquina. O Robert mandou-me buscar pão e deu-me exatamente 10 minutos para regressar. Não é nada, respondi, evitando olhá-la nos olhos.
Só sinto falta da minha mãe. A sua mãe nunca viajou sem se despedir da minha, e ela nunca o deixaria sozinho com o seu irmão. O meu pai sempre disse que não confia nele. Senti o meu coração disparar. O Sr. Matthew, o detetive, não confiava em Robert. Ele poderia ajudar? Mas antes que pudesse dizer alguma coisa, vi Robert a virar a esquina, a vir na nossa direção. O terror deve ter sido evidente no meu rosto porque a Susan virou-se para ver o que eu estava a observar. Preciso de ir, sussurrei, afastando-me rapidamente. Elaner. Susan segurou-me o braço, falando suavemente. Se precisar de ajuda, qualquer ajuda, a minha casa está sempre aberta. O meu pai pode ajudá-lo. Abanei a cabeça levemente e corri em direção a Robert, segurando o pão contra o peito. Lançou-me um olhar furioso quando viu que eu estava a falar com alguém, mas não disse nada ali na rua onde outras pessoas pudessem ouvir. As palavras de Susan ecoaram na minha cabeça nos dias que se seguiram. O meu pai pode ajudá-lo, mas como pedir ajuda? Como explicar o que aconteceu? E o mais importante, e se o Robert descobrisse? O que me faria ele? Os dias arrastavam-se como se fossem anos. Todas as manhãs acordava com o peso do que tinha acontecido e do que poderia acontecer. As noites eram as piores, deitado na cama, a olhar para o teto, a imaginar o que seria de mim quando o meu pai regressasse. Saberia ele o que Robert tinha feito? Ele também me culparia? Ou pior ainda, será que ele já sabia que isso iria acontecer um dia, como o meu irmão tinha dito? Robert estabeleceu novas regras na casa. Não podia sair sozinho, exceto para ir para a escola e voltar diretamente para casa. Não consegui falar com mais ninguém para além do necessário. Não consegui utilizar o telefone. E, acima de tudo, não conseguia chorar. Ele detestava quando eu chorava. Pare de reclamar. Quer que os vizinhos ouçam? Gritava quando me apanhava a soluçar baixinho enquanto lavava a louça ou varria o chão. A casa, antes um lar, tornara-se uma prisão. O quarto dos meus pais permaneceu trancado. Robert transportou a chave consigo, mas mesmo sem ver, sabia que havia ali algo de horrível. Por vezes, a altas horas da noite, ouvia-o a abrir a porta, a entrar no quarto e a ficar lá durante horas. O que estava ele ali a fazer? O que aconteceu aos restos mortais da minha mãe? Estas perguntas atormentavam-me, mas eu não ousava perguntá-las em voz alta. Na escola, os professores notaram a mudança no meu comportamento. Eu, que sempre fui um aluno participativo, agora mal abria a boca nas aulas. As minhas notas caíram. Fiquei isolado durante os intervalos, sem querer falar com ninguém. Uma das professoras, a senhora Marshall, ligou-me depois da aula para perguntar se estava tudo bem. Está tudo bem, professora, respondi automaticamente. Só sinto falta da minha mãe que está a viajar. Compreendo, disse ela, não parecendo muito convencida. E o seu pai? Quando é que ele volta? Logo respondi, sentindo um nó na garganta. A verdade é que não sabia quando o meu pai regressaria. E parte de mim temia esse regresso tanto quanto temia ficar sozinha com o Robert. Uma tarde, ao regressar da escola, encontrei o nosso vizinho, o Sr. Oswald, a conversar com Robert à porta da casa. Homem idoso e curioso, o Sr. Oswald sabia sempre de tudo o que se passava na rua. Então, a sua mãe ainda não voltou de Milwaukee. Já lá vão quase 2 semanas, não é? Catherine estava a comentar que achava estranho não ter ligado. Vi o rosto de Robert endurecer, mas manteve aquele sorriso falso. Sim, Sr. Oswald, ela deve estar ocupada com a minha irmã e os seus filhos. Sabe como são as mulheres quando se reúnem, certo? Perdem a noção do tempo. O Sr. Oswald riu-se, concordando, mas os seus olhos observavam Robert com uma desconfiança mal disfarçada. Quando me viu chegar, acenou. Olá, Eleanor. Como está a escola? Excelente, Sr. Oswald.
Respondi suavemente, tentando passar despercebido. Sentes falta da tua mãe? Estas devem ser as férias mais longas que ela já tirou, hein? Antes que eu pudesse responder, o Robert puxou-me pelo braço. Eleanor tem trabalhos de casa para fazer. Com licença, Sr. Oswald. Dentro de casa, longe dos olhares indiscretos, Robert explodiu. O que é que eu disse sobre falar com as pessoas? Hã? O seu punho bateu na parede junto à minha cabeça, abrindo um buraco no reboco. Estes vizinhos intrometidos estão a começar a fazer perguntas a mais. Eu não disse nada, sussurrei tremendo. Melhor não. Andava de um lado para o outro, agitado. E se dissesse, quem acreditaria em ti? Uma criança chorona contra o filho mais velho. Sabes o que acontece às crianças que inventam histórias, Eleanor? Vão para orfanatos, sítios horríveis onde batem nas crianças todas as noites. Estas palavras apavoraram-me. Não tinha para onde ir, ninguém para me ajudar. A Teresa estava longe, e eu nem sequer tinha a morada ou o número de telefone dela. Os amigos da escola eram apenas conhecidos, ninguém suficientemente próximo para confiar um segredo daquele tamanho. A única pessoa que me podia ajudar era a Susan, mas mal a conseguia ver agora que o Robert me mantinha praticamente em prisão domiciliária. A situação agravou-se quando a escola entrou em pausa de primavera. Sem a obrigação de me deixar ir às aulas, o Robert praticamente não me deixava sair de casa. Passava os dias a cozinhar, a limpar, a lavar as roupas dele, quase como uma empregada doméstica. Saía de manhã e só voltava à noite, às vezes trazendo amigos, caras de cara feia que me olhavam de uma forma que me fazia correr para me fechar no quarto. Numa dessas noites, Robert chegou particularmente embriagado, mais embriagado do que o habitual. Trouxe um homem que nunca tinha visto, mais velho, com a barba por fazer, com um forte cheiro a cigarro e a álcool. Esta é a minha irmãzinha, apresentou, agarrando-me o braço com força quando tentei escapar para o meu quarto. Bonita, não é? O homem olhou-me de cima a baixo com um sorriso que me deixou enjoada. Sim, ela é muito bonita. Ela sabe cozinhar, limpar, fazer tudo. Uma dona de casa perfeita e obediente, não é, Eleanor? Os dedos de Robert apertaram ainda mais o meu braço, deixando marcas vermelhas. Por favor, Robert, deixa-me ir para o meu quarto, implorei, suavemente. Estou cansada. Cansada? Ele riu-se, uma gargalhada cruel que me fez encolher. Não sabe o que é cansaço, mas vai aprender. O Nick aqui precisa de uma empregada na sua pensão. Não achas que seria uma boa ideia, mana? Vai trabalhar um pouco, trazer dinheiro para casa. Senti o sangue desaparecer do meu rosto. Não, por favor. Eu tenho escola. Escola? Ele vacilou. Para quê? Para me tornar o quê? Médica? Advogada? Não seja ridícula. As mulheres são feitas para trabalhar em casa, para cuidar dos homens. Era o que o nosso pai sempre dizia. Este tal Nick coçou a barba, olhando para mim como se estivesse a avaliar uma mercadoria. Ela parece meio magricela. Ela aguenta trabalho duro? Ela aguenta, afirmou Robert, sacudindo-me. E se ela não conseguir, vai aprender. Não vai, maninha? Comecei a chorar silenciosamente, as lágrimas a escorrerem-me pelo rosto, sem as conseguir controlar. Isso enfureceu o meu irmão. O que é que eu disse sobre chorar? Gritou, empurrando-me tanto, com tanta força que caí no chão. Vai estragar tudo. Vai fazer o Nick pensar que é fraco. O homem deu um passo atrás, parecendo subitamente desconfortável. Olha, Robert, eu não quero problemas. A menina é menor de idade e você é responsável por ela. Se o seu pai voltar e descobrir... O meu pai não vai descobrir nada. Interrompeu Robert, irritado. E mesmo que descubra, ele vai compreender. Ele sabe como as coisas funcionam. Foi nesse momento que a campainha tocou, um som tão inesperado que todos nós gelamos. Nunca ninguém nos vinha visitar, especialmente àquela hora da noite.
Robert praguejou baixinho e dirigiu-se para a porta. Pela frincha, vi que era o Sr. Oswald. Desculpe incomodá-lo, Robert, mas recebi um telegrama para a sua mãe. Como ela não está aqui, achei melhor entregar-lhe. O meu irmão pegou no envelope, agradeceu-lhe de forma forçada e fechou a porta rapidamente. Quando voltou para a sala, o seu rosto estava pálido. É do papá, disse rasgando o envelope. Volta em 3 dias. Este tal Nick olhou de Robert para mim, parecendo sentir a súbita tensão no ar. Acho melhor ir. Falaremos noutro dia sobre esse trabalho para a tua irmã. Depois de sair, Robert sentou-se à mesa, com o telegrama amarrotado na mão e o olhar distante. Por um momento, quase pareceu assustado, mas logo o seu rosto voltou a endurecer. Teremos de limpar esta casa como deve ser, disse com a voz fria. E vais ter de ficar muito quieta quando o papá chegar. Percebeu? O quê? O que é que lhe vais contar sobre a mamã? Perguntei, ainda sentada no chão. O Robert lançou-me um olhar que me fez gelar o sangue. A verdade, claro, é que ela não valia nada e recebeu o que merecia. Mas ele não se vai zangar contigo? Não vai chamar a polícia? O meu irmão soltou uma gargalhada que mais parecia um ladrar. Ainda não percebeste nada, pois não? O papá é igual a mim. Ou melhor, eu sou igual a ele. Por que é que achas que a mamã tinha sempre aquele olhar triste? Por que é que achas que ela nunca reagiu quando ele bateu nela? Ela sabia que isso aconteceria um dia. Talvez não pelas minhas mãos, mas pelas dele. Suas palavras me atingiram como um soco. Era verdade? Meu pai sabia o que poderia acontecer? Ele aprovou isso de alguma forma? A ideia era tão monstruosa que minha mente infantil mal conseguia processá-la. Os dias seguintes foram de uma tensão quase insuportável. Robert me fez limpar cada centímetro da casa várias vezes. O quarto dos meus pais permaneceu trancado. Ele não me deixou entrar lá. À noite, eu o ouvia movendo coisas pesadas, arrastando, cavando no quintal. Não precisei ser muito inteligente para entender o que estava acontecendo. Na véspera da chegada do meu pai, Robert me chamou para a cozinha. Seu rosto estava sério, quase solene. Ouça atentamente o que vou lhe dizer, porque só vou dizer uma vez. Quando o pai chegar, você vai dizer que a mãe fugiu com outro homem, que ela pegou algumas roupas e foi embora, que ela deixou um bilhete dizendo que não aguentava mais essa vida. Você vai chorar porque sente falta dela. Entender? Mas e se ele não acreditar? E se ele quiser ver o bilhete? Já tratei disso, respondeu, tirando um pedaço de papel dobrado do bolso. Sei imitar a letra dela. Pratiquei muito. Olhei para aquele pedaço de papel, sentindo a náusea apoderar-se de mim, que me aterrorizava. Se você não fizer exatamente o que estou dizendo, farei com você a mesma coisa que fiz com ela. Entender? E será muito lento. Assenti, engolindo um soluço. Eu entendi. Naquele momento, entendi que estava completamente sozinho com 2 monstros. Um que já havia mostrado sua verdadeira face e outro que estava prestes a chegar. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, pensando nas palavras de Susan. Meu pai pode ajudar você. Ele realmente poderia? Alguém poderia me ajudar contra meu próprio pai e meu irmão? Eu queria acreditar, mas o medo paralisou-me. Se tentasse procurar ajuda e falhasse, o que seria de mim? E assim, neste estado de terror constante, esperava a chegada do meu pai, o homem que, segundo Robert, era a origem do mal que tinha destruído a nossa família. Vi medo nos seus olhos, algo que nunca tinha visto antes. É ele, disse, apagando o cigarro no cinzeiro. Nenhuma palavra fora do guião. Assenti, com o corpo todo a tremer. Nos últimos 3 dias, Robert fez-me ensaiar o que dizer tantas vezes que as palavras saíram quase automaticamente. A mãe foi-se embora com outro homem. Deixou um bilhete. Estamos sozinhos.
A chave rodou na fechadura. A porta abriu-se. E lá estava ele. Richard Wilson, o meu pai. Alto, forte, com a barba por fazer depois da longa viagem, o cheiro da estrada impregnado nas suas roupas. Os seus olhos, idênticos aos de Robert, perscrutaram a sala antes de pousar em nós dois. Pai. Robert cumprimentou, estendendo a mão. Meu pai ignorou o gesto e jogou sua mala de viagem no sofá. Onde está sua mãe? Robert olhou para mim, com um aviso silencioso em seus olhos. Foi a minha deixa. Papai, comecei, com a voz trêmula e as palavras ensaiadas saindo com dificuldade. Mãe, mamãe foi embora. Meu pai ficou imóvel, me estudando. Eu sempre tive medo dele, mas naquele momento o medo era quase paralisante. Era como se ele pudesse ver através de mim, ver a mentira em minhas palavras. O que você quer dizer com esquerda? Robert então assumiu a narrativa, entregando o bilhete falso. Ela fugiu com outro homem. Pai, ela deixou isso. Eu o encontrei há 2 semanas quando cheguei em casa. Meu pai pegou o papel e leu-o lentamente. Seu rosto não demonstrava emoção, surpresa, raiva, tristeza, nada. Apenas uma máscara inexpressiva que tornava impossível adivinhar seus pensamentos. Eu sabia que isso aconteceria um dia, ele finalmente disse, amassando o bilhete na mão. Ela nunca foi de confiança. Tentei ligar-lhe, continuou Robert, mas disseram que estava na estrada, por isso tratei de tudo. Estou a cuidar da Eleanor. A casa está em ordem. O meu pai olhou em redor, avaliando o estado da sala de estar, que estava realmente imaculada depois de dias de limpeza frenética. Depois, os seus olhos voltaram a pousar em mim. E tu? O que achas de tudo isto? A pergunta apanhou-me de surpresa. Não estava no guião que Robert me fez decorar. Tenho saudades dela, respondi suavemente. O meu pai deu um passo na minha direção e eu recuei instintivamente. Ele parou, apercebendo-se da minha reação. Algo passou pelos seus olhos, um brilho, uma compreensão repentina. Virou-se para Robert. Quero ver o quarto, disse simplesmente. O rosto do meu irmão estava visivelmente pálido. O quarto? Qual quarto? O meu quarto. O que mais seria? Os dois olharam-se em silêncio durante um longo momento. Era como observar dois lobos a avaliarem-se, a decidir se iriam lutar ou estabelecer uma hierarquia sem conflito. Está trancada, disse finalmente Robert. Depois de ela sair, tranquei-a. Não queria que a Eleanor ficasse a remexer nas coisas, a chorar. A chave. O meu pai estendeu a mão. A sua voz não admitia contestação. Robert hesitou, mas apenas por um segundo. Tirou a chave do bolso e entregou-a ao meu pai. Sustendo a respiração sem dar por isso, o meu coração batia tão forte que pensei que me poderia partir as costelas. Pai entrou na sala e Robert seguiu-o. Eu estava paralisado à porta, incapaz de entrar, incapaz de fugir, preso entre o horror do passado e o terror do presente. O quarto estava muito diferente da última vez que o vi. Para Robert. O que aconteceu realmente aqui? Robert engoliu em seco, mas manteve o olhar fixo. Ela não fugiu com nenhum homem. A confissão pairava no ar como uma nuvem tóxica. Os dois entreolharam-se, e eu consegui sentir algo a passar-se entre eles, uma compreensão não verbal, um código monstruoso que só eles conheciam. Então, o meu pai fez algo que mudou a minha vida para sempre. Os seus lábios curvaram-se num sorriso lento e terrível. É verdade, disse, com a voz quase gentil. Ela mereceu. Nunca foi boa. Demasiado fraco. Inútil. Senti o chão desaparecer debaixo dos meus pés. Era como se o mundo inteiro tivesse acabado de desabar. O meu pai sabia. Ele aprovava. Ele entendia. Mas você foi descuidado, continuou a olhar em redor. Este quarto, o cheiro, os vizinhos podem suspeitar. Retirei o pior, explicou Robert.
agora mais descontraído. Está enterrado no quintal, debaixo do bordo. Eu ia limpar melhor o quarto, mas chegaste mais cedo do que eu esperava. O meu pai assentiu, pensativo. Teremos de nos livrar do carpete. Talvez repintar as paredes. Digamos que estamos a renovar. Estavam a falar sobre como esconder o assassinato da minha mãe, como se estivessem a discutir uma renovação comum da casa. Como se fosse a coisa mais natural do mundo. Como se a minha mãe não tivesse sido uma pessoa real com sonhos, medos, uma vida. Foi nesse momento que algo dentro de mim se quebrou por completo. Não era apenas o meu irmão. Era o meu pai também, o meu próprio pai. Eram feitos do mesmo material, da mesma escuridão, do mesmo vazio onde deveria existir uma alma. E eu estava sozinho com eles, completamente à mercê deles. A menina sabe tudo? Perguntou o meu pai, como se eu não estivesse ali. Sim, ela viu parte do que aconteceu. Tem se portado bem, com muito medo de abrir a boca. O meu pai virou-se para mim, fitando-me com aqueles olhos que de repente pareciam pertencer a um estranho. Como é que nunca tinha reparado antes? Como é que eu não tinha visto o monstro escondido atrás daquele rosto familiar? Melhor continuar assim, disse, com a ameaça implícita em cada sílaba. Somos uma família, e as famílias guardam segredos, não é? Abanei a cabeça mecanicamente, incapaz de falar. Dentro da minha cabeça, uma voz gritou: Corre! Corre agora ou nunca mais conseguirás. Ótimo! O meu pai sorriu. Um sorriso que não lhe chegou aos olhos. Agora, vamos comer qualquer coisa. A viagem foi longa e estou com fome. Passou por mim, saindo do quarto. Robert seguiu-o, lançando-me um olhar de triunfo mal disfarçado. Sozinha no corredor, senti uma certeza cristalina formar-se dentro de mim. Não passaria mais uma noite naquela casa. Não importava o que acontecesse, não importava para onde tivesse de ir ou o que tinha de fazer. Tinha de escapar. Na cozinha, preparei o jantar com movimentos mecânicos enquanto os dois conversavam em voz baixa na sala de estar. Ouvi fragmentos, planos para limpar tudo como deve ser, histórias para contar aos vizinhos, menções de me livrar do resto. Cada palavra era uma facada no meu coração, cada som baixo uma confirmação de que estava a viver com monstros. Que tinha acontecido. Era como se nem se importassem com isso. Estou orgulhoso de ti, filho. Robert sorriu, embriagado tanto pelo álcool como pelos elogios. Aprendi com o melhor pai. Pedi licença para ir à casa de banho. Nenhum dos dois prestou muita atenção, absortos na sua mórbida celebração. Na casa de banho, olhei para o meu reflexo no espelho. Uma menina magra e pálida, com uns olhos que tinham visto coisas que nenhuma criança deveria ver. Agora ou nunca, sussurrei para mim próprio. Voltei para a sala e disse que estava cansado, que ia dormir. O meu pai acenou com a mão desdém, dispensando-me. Fui para o meu quarto, fechei a porta e empurrei a cômoda contra ela, como fazia todas as noites. Mas desta vez era diferente. O pouco dinheiro que tinha guardado e a fotografia da minha mãe, que guardava escondida debaixo do colchão, traz uma última vez para aquela casa a que um dia chamei casa, e comecei a correr. Corri como nunca tinha corrido na minha vida. As ruas escuras de Chicago passando como manchas, caçando. O medo deu-me asas e corri como nunca tinha corrido antes. Não conseguia responder. As palavras ficaram-me presas na garganta e tudo o que me saiu foi um soluço desesperado. As minhas pernas fraquejaram e eu teria caído se a senhora Catherine não me tivesse amparado. Matthew, Matthew, vem cá depressa! Gritou ela, levando-me para dentro. Alguém te fez mal? Perguntou o Sr. Matthew, com a voz firme, mas gentil. Era como se uma barragem se tivesse rompido dentro de mim. De repente, as palavras saíram em torrente, interrompidas por soluços. Contei tudo sobre a briga,
sobre o que Robert fizera à minha mãe, sobre o corpo enterrado no quintal, sobre o regresso do meu pai, sobre a sua aprovação, sobre o horror de descobrir que eu vivia com 2 monstros. À medida que eu falava, o rosto do Sr. Matthews tornava-se cada vez mais sério. A Sra. Catherine tapou a boca com as mãos, horrorizada. Susan chorou silenciosamente ao meu lado, segurando a minha mão com força. Está segura agora, disse o Sr. Matthew quando terminei. Ninguém te vai tocar aqui. Ele levantou-se e foi até o telefone. Amáveis, os seus olhos cheios de uma compaixão que me fez chorar ainda mais. Eles saberão que estou aqui. Não, querida, assegurou-me ela. O meu marido não vai deixar que isso aconteça. Ele vai tratar de tudo. Quando regressei à sala, o Sr. Matthew já tinha encerrado as chamadas. Ele estava sério, mas havia uma determinação nos seus olhos que me deu um pouco de esperança. Eleanor, disse ele, sentando-se à minha frente. O que me disse é muito grave. Sabe disso, não sabe? Abanei a cabeça, engolindo em seco. Preciso que sejas muito corajosa agora. Preciso que me contes tudo de novo, com pormenor, para que eu possa registrar oficialmente. Depois, agiremos. Consegues fazer isso? E se eles vierem atrás de mim? E se tentarem levar-me de volta? O Sr. Matthew olhou para mim com tanta firmeza que, pela primeira vez naquela noite, senti que poderia haver esperança. Isso não vai acontecer. Tens a minha palavra. Sou detetive há 15 anos e nunca quebrei uma promessa. Virou-se para a mulher. Catherine, leve as meninas para o quarto das traseiras e fique com elas. Tranque a porta. Não abra a mais ninguém para além de mim. A Sra. Catherine assentiu, compreendendo a gravidade da situação. Ela assumiu o controlo Susan e eu levamo-nos para um quarto nas traseiras da casa. Trancou a porta, como o marido lhe tinha pedido, e ficou conosco, os 3 sentados na cama, em silêncio, à espera. Daquele quarto, ouvimos vozes a chegar, carros a pararem em frente à casa. Mais tarde, soube que o Sr. Matthew tinha convocado uma equipa de polícias da esquadra, homens em quem confiava, que não se intimidariam com nada. Não sei quanto tempo ali estivemos, talvez horas. A Susan segurou-me a mão, por vezes sussurrando palavras de conforto, quando a senhora Catherine abriu a porta. Vi que o seu rosto estava cansado, mas havia ali um alívio. Sentou-se ao meu lado e falou com uma gentileza que jamais esquecerei. Eleanor, prendemos o teu pai e o teu irmão. Não farão mal a mais ninguém. Todo o meu corpo tremeu com o impacto daquelas palavras. Não conseguia acreditar que tudo tinha acabado, que estava realmente livre. Encontrou? Não consegui terminar a questão. O Sr. Mateus assentiu gravemente. Sim, encontramos os restos mortais da sua mãe exatamente onde disse que estariam, no quintal, debaixo do bordo. Teremos de fazer exames, mas não há dúvida sobre o que aconteceu. E agora, para onde irei? A pergunta saiu como um sussurro débil. De repente, a realidade da minha situação atingiu-me. Estava sozinha no mundo, sem mãe, com o meu pai e o meu irmão na prisão. A Teresa estava longe, e eu nem sabia como contactá-la. Foi a Sra. Catherine quem respondeu. Ficarás aqui conosco, querida, o tempo que for necessário. Mas sem rodeios, interrompeu ela com firmeza. Temos muito espaço e amor nesta casa. Vais ficar aqui até resolvermos tudo legalmente. O Sr. Mateus concordou. Vou apresentar o pedido de tutela temporária amanhã. É menor de idade e precisa de proteção. Se a sua irmã for localizada e quiser ficar com a sua custódia, podemos analisar a situação. Mas por enquanto fique conosco. Não havia palavras para expressar o que senti naquele momento. Era um misto de alívio, gratidão, tristeza e esperança. Lágrimas silenciosas escorriam pelo meu rosto. Obrigada. Foi tudo o que consegui dizer. A Susan, ao meu lado, apertou-me a mão. Agora vai ser como a minha irmã de verdade. Sorriu, tentando animar-me. Nessa noite, dormi pela primeira vez em semanas sem medo. No quarto de hóspedes da família da Susan,
debaixo de lençóis limpos com cheiro a amaciador, chorei pela minha mãe, pela minha infância perdida, pela família que nunca tive verdadeiramente. Mas também senti um início de paz, sabendo que os monstros já não me conseguiam alcançar. Nos dias que se seguiram, aprendi o que significava viver numa família real. O Sr. Mateus era firme, mas justo e gentil. A Sra. Catherine tratava-me como se eu fosse a sua própria filha, sempre atenciosa, sempre carinhosa. E a Susan era a irmã que nunca tive, uma companheira, confidente, protetora. O processo judicial foi longo e doloroso. Tive de testemunhar várias vezes, contar e recontar aquela história terrível. Mas o Sr. Mateus esteve sempre ao meu lado, guiando-me, dando-me força. O meu pai e o Robert foram condenados a longas penas de prisão pelo homicídio da minha mãe. Nunca mais os vi, nem queria saber deles. Para mim, morreram naquela noite em que escapei. Quanto a Teresa, a minha irmã mais velha, o Sr. Matthew conseguiu localizá-la em Milwaukee. Ela veio ver-me. Choramos juntos pela nossa mãe, mas a sua vida já estava estabelecida ali, com marido e filhos pequenos. Concordamos que seria melhor para mim ficar com a família da Susan, que já me tinha acolhido com tanto amor. E assim, aos poucos, fui reconstruindo a minha vida. A família da Susan adotou-me legalmente quando completei 14 anos. Voltei a estudar, sorrindo, sonhando com um futuro. O passado nunca foi esquecido, mas deixou de ser uma prisão para se tornar uma memória dolorosa que se distanciava com o tempo. Foi assim, naquela noite de setembro de 1966, que ganhei não só a liberdade, mas uma nova família. Uma família que me mostrou que o verdadeiro amor não magoa, não aterroriza, não controla. Um amor que cura, que constrói, que liberta. Hoje, aos 72 anos, olho para trás e mal consigo acreditar no percurso que fiz. A menina aterrorizada que fugiu pela janela naquela noite de setembro de 1966 parece pertencer a uma outra vida, a uma outra história. E, de certa forma, é verdade. Aquela noite marcou o fim de uma existência e o início de outra, completamente diferente. Ainda vivo aqui em Chicago, na mesma cidade que testemunhou tanto sofrimento na minha juventude. Mas a Chicago de hoje, para mim, é um lugar de paz e alegria. Foi onde construí a minha vida, a minha família, as minhas memórias mais preciosas. O Sr. Matthew e a Sra. Catherine, que me acolheram naquela noite terrível, tornaram-se os meus verdadeiros pais. Criaram-me com um amor e uma atenção que nunca tinha tido antes. O Sr. Matthew, com a sua ética inabalável e sentido de justiça, ensinou-me a voltar a confiar nas pessoas, a acreditar que existem homens bons neste mundo. A Sra. Catherine, com a sua doçura e infinita paciência, mostrou-me o que é o amor de mãe. Curou feridas que eu pensava que nunca cicatrizariam. E a Susan, a minha irmã do coração, foi a minha melhor amiga durante toda a minha vida. Mesmo quando as nossas vidas tomaram rumos diferentes, o nosso vínculo nunca se enfraqueceu. Hoje, vive em Madison com o marido, mas falamos quase diariamente e visitamo-nos sempre que podemos. A vida tem essas doces ironias. Foi no lar que me acolheu que encontrei também o amor da minha vida. Michael, o filho mais velho do Sr. Matthew e da Sra. Catherine, era 7 anos mais velho do que eu e já vivia longe de casa, a estudar medicina na Universidade de Illinois. Ele vinha visitar a família durante as férias e os intervalos, e foi assim que nos conhecemos. Inicialmente, era apenas o irmão mais velho de Susan, quase uma figura distante. Mas com o tempo, à medida que fui crescendo e curando as minhas feridas, algo começou a florescer entre nós. Apaixonamo-nos quando eu tinha 19 anos e ele 26, já formado e a iniciar a sua carreira como médico.
Casamos 2 anos depois com a bênção do Sr. Matthew e da Sra. Catherine, que sempre souberam do nosso amor. Era verdadeiro e respeitador. O Michael foi sempre paciente comigo, compreendendo os meus traumas, respeitando o meu ritmo, ajudando-me a reconstruir a confiança que tinha sido destruída pela minha família biológica. Tivemos 3 filhos maravilhosos, a Lisa, o Gabriel e a Marina, que cresceram a conhecer partes da minha história ao ponto de terem idade suficiente para compreender. Criámo-los com amor, respeito e muita conversa, quebrando o ciclo de violência que marcou a minha infância. Hoje, todos estão casados, têm as suas próprias famílias e deram-me 5 netos que são a luz dos meus dias. Michael reformou-se há 5 anos, após uma carreira brilhante como cirurgião pediátrico. Trabalhei como bibliotecária durante mais de 30 anos na biblioteca pública, um trabalho que me trouxe muita paz. Os livros sempre foram o meu refúgio desde miúda. E poder passar os meus dias rodeada deles, ajudando outras pessoas a descobrir o poder das palavras, foi um verdadeiro presente. O Sr. Matthew deixou-nos em 2010, após uma vida dedicada à justiça. A Sra. Catherine faleceu 5 anos depois, em paz, durante o sono. Sinto a sua falta todos os dias, mas levo o seu legado de bondade e retidão em tudo o que fazer. Quanto à minha família biológica, descobri que Robert morreu na prisão em 1983, durante uma rebelião. O meu pai, Richard, cumpriu a pena e foi libertado em 1990, mas perdi completamente o contato. A Teresa, a minha irmã mais velha, manteve algum contato comigo ao longo dos anos. Os seus filhos, os meus sobrinhos biológicos, visitam-nos por vezes, e é bom manter este pequeno laço com o que resta da minha família de sangue. Hoje, o meu dia a dia é tranquilo e feliz. Acordo cedo, como sempre, e tomo o meu café na varanda, observando o movimento na rua. 2 vezes por semana, dou aulas de crochê no centro de idosos aqui do bairro. Às quartas-feiras, vou ao clube jogar dominó com os meus amigos de longa data. O Michael e eu gostamos de ver filmes juntos à noite, de mãos dadas, enquanto adolescentes. Aos domingos, a nossa casa enche-se com o barulho dos netos, o cheiro da boa comida, o som das gargalhadas. É uma vida simples, mas rica em afeto e significado. Por vezes olho para trás e mal consigo acreditar no quanto o destino pode mudar. Deixei um lar de horror para encontrar o verdadeiro significado da família. Fugi do mal para encontrar o amor. Escapei da morte para abraçar a vida em toda a sua plenitude. Mas nunca me esqueço de onde vim e do que passei. Estas memórias, por mais dolorosas que sejam, fazem parte de quem eu sou. Tornaram-me mais forte, mais compassiva, mais determinada a espalhar a bondade neste mundo. Como sempre digo aos meus netos, por vezes, das situações mais negras nascem as luzes mais brilhantes. Meus viados que me acompanharam até aqui, obrigada por terem ouvido a minha história. Partilho isto não para despertar pena, mas para mostrar que, mesmo nas situações mais terríveis, ainda há um caminho para a libertação. Quando fugi pela janela, nessa noite, eu era apenas uma menina de 13 anos a tremer de medo. Eu não sabia para onde estava a correr. Só sabia que precisava de escapar. Hoje, vejo que estava a correr em direção à vida que merecia ter. As pessoas perguntam-me sempre como consegui ultrapassar o que passei. A verdade é que nunca se ultrapassa completamente. As memórias daquele quarto, do cheiro que pairava na casa, dos olhos vazios do meu irmão, do sorriso monstruoso do meu pai, ainda me visitam em pesadelos ocasionais. Mas aprendi a não deixar que essas sombras controlassem os meus dias. O Sr. Matthew ensinou-me que a justiça existe mesmo quando parece impossível. Foi ele que me mostrou que nem todos os homens são como o meu pai e o meu irmão. Arriscou tudo para salvar a memória da minha mãe. Deu-me muito mais do que um teto.
Ele deu-me dignidade. A senhora Catherine ensinou-me o que é o amor de mãe. Secou-me as lágrimas, abraçou-me em noites de terror, mostrou-me que o cuidado não vem com condições. Através dela, compreendi que a família não se define pelo sangue, mas pelos laços que escolhemos formar. E o meu Michael, o meu companheiro de quase 50 anos, ensinou-me que amar não é possuir, não é controlar, é respeitar, é caminhar lado a lado, é construir em conjunto. Teve uma paciência infinita com os meus traumas. Nunca me pressionou. Sempre percebeu quando eu precisava de espaço. Foi com ele que reaprendi a confiar. Descobri que somos mais fortes do que imaginamos. Nos momentos em que pensei que iria desmoronar durante os depoimentos em tribunal, ao encarar o olhar gélido do meu pai em tribunal nas primeiras noites após o pesadelo, encontrei uma força que não sabia que tinha. Se está a viver o seu próprio inferno, se está preso numa situação que parece não ter saída, ouça o que esta senhora de 72 anos tem para dizer. Há esperança. Procure ajuda. Não importa quão poderosos os seus algozes possam parecer, há pessoas dispostas a estender a mão. Pode ser um vizinho, um professor, um amigo, um profissional. Alguém que, tal como o Sr. Matthew foi para mim, será o seu porto seguro. Lembro-me das palavras que o Sr. Matthew me disse quando eu tinha medo que o meu pai e o meu irmão pudessem escapar e encontrar-me. O mal pode parecer forte, Eleanor, mas só prevalece quando as pessoas boas permanecem em silêncio. Não fique em silêncio. A sua voz, mesmo trêmula, tem mais poder do que imagina. A minha história não é sobre o que o meu pai e o meu irmão fizeram comigo ou com a minha mãe. É sobre como escolhi responder, sobre como encontrei um novo caminho, sobre como construí uma família baseada no amor e no respeito. É sobre como quebrei o ciclo de violência e eduquei os meus filhos para serem pessoas bondosas e justas. Meus queridos que me estão a ver, se esta história vos tocou o coração, por favor, subscrevam o canal e toquem o sino. Cada candidatura é uma forma de dizer que histórias como a minha importam, que precisamos de falar sobre estes temas difíceis para proteger outras crianças. Se conhece alguém que possa estar a sofrer em silêncio, partilhe este vídeo e coloque nos comentários a palavra coragem, porque era disso que eu precisava naquela noite de setembro de 1966. E é isso que tantas vítimas precisam de encontrar para dar o primeiro passo em direção à liberdade. Faça-o agora. Não espere mais um minuto. Obrigada por me ouvir. Da minha casa aqui em Chicago, onde construí a minha nova vida, envio a cada um de vós o meu carinhoso abraço de avó. Que nunca percam a esperança. Mesmo nos dias mais sombrios,